Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero deixar com você a mensagem de Páscoa da Igreja Evangélica Cristo para as Nações. Esta história da Páscoa, ela começou lá em Gênesis, no capítulo 15, quando Deus visita Abrão, né, que é o nosso patriarca Abraão, mas ainda chamado de Abrão. E Deus promete a ele que da semente dele iria ser gerada uma grande nação. E aí Abraão fala assim, mas como? Como isso pode acontecer? Quais são as garantias que isto possa verdadeiramente acontecer? Aí Deus então pede para que Abraão pegue uma novilha, uma cabra e um cordeiro, né, de 3 anos e uma pomba também, né, uma rola, e divida esses animais ao meio, menos as aves. E aí Abraão coloca parte, né, uma metade de um lado, metade de um outro. Abraão passa no meio desses animais e Abraão fica ali enxotando as aves de rapina que poderiam tentar comer, né, aqueles animais que tinham sido partidos ao meio. E diz a palavra de Deus que um pesado sono vem sobre Abraão. E neste sono, Deus fala com Abraão e mostra para ele que a sua descendência iria passar 400 anos numa terra estranha, sendo tratados como escravos. Entretanto, depois desses 400 anos, eles iriam ser libertos e iriam voltar para aquela terra, a terra prometida, a terra que Abraão recebeu de Deus. E a sua descendência, a descendência de Abraão, iria herdar aquela terra após 400 anos. E é exatamente isso que acontece quando Jacó, que é o neto de Abraão, tem ali os seus 12 filhos, e um deles, José, é vendido para o Egito pelos seus próprios irmãos. E chegando no Egito, após descobrir ou interpretar o sonho de Faraó, José tem a incumbência de governar aquela nação. E no período de fome, a família de Jacó vai até o Egito, reencontra José, embora eles não sabendo que era José ainda, mas eles reencontram José. José dá a se conhecer aos irmãos, a sua família toda vai para o Egito, e ali eles têm prosperidade, a nação, a família cresce, vira uma grande nação. E aí diz a palavra de Deus que após a morte de José, pessoas ou o faraó que não conheceu a obra de José começa a perseguir o povo de Israel que estava naquele lugar, os filhos de Jacó. Então Deus providencia Moisés e Arão para entrar na terra do Egito e restaurar aquele povo que estava ali e libertar da escravidão. Então, tem toda aquela história das 10 pragas, Faraó resistindo a libertar o povo. Entretanto, chega um momento, após a 10ª praga, que os primogênitos do Egito são mortos. Faraó, então, liberta o povo, autoriza Moisés, praticamente expulsa os hebreus ali daquela região. E aí vem, então, a ordem de Deus para que os israelitas, que até então eram chamados de hebreus, ali naquele lugar,
eles fossem realizar a Páscoa. A Páscoa não era uma festa exclusivamente dos hebreus. A Páscoa já existia. Entretanto, Deus fala para eles: agora vocês vão celebrar a minha Páscoa. Agora não é qualquer Páscoa que vocês vão celebrar a minha Páscoa. E aí Deus dá as orientações de como deveria ser feito. Eles deveriam matar um cordeiro. E como eles estavam apressados, né, para sair ali do Egito, o pão que eles iriam preparar não ia dar tempo de ser fermentado, então teria que ser um pão sem fermento, com ervas amargas, significando o período que eles passaram no Egito de dor, de sofrimento. E aí Deus manda que eles comam durante 7 dias aqueles pães ázimos, ervas amargas. E por que 7 dias? Porque quando eles saem do Egito, durante 7 dias, após a saída deles, Faraó logo depois se arrepende e resolve persegui-los. E durante 7 dias há essa perseguição. E no sétimo dia, eles chegam até o Mar Vermelho, que é, na realidade, o Mar de Juncos. O nome verdadeiro é Mar de Juncos. E aí então acontece aquele milagre das águas do mar se abrirem, o povo de Israel passa em seco, pés enxutos, e quando chega do outro lado, os egípcios tentam passar, e aí as águas se fecham sobre eles. E aí, neste momento, eles do outro lado, o povo de Israel do outro lado do mar, consegue a sua liberdade, deixa de ser escravo e torna-se uma grande nação. E aí vai em busca da terra prometida, como Deus havia falado para Abraão há mais de 400 anos atrás. E aí então, a ordem de Deus era para que o povo celebrasse. A ordem de Deus é que o povo ensinasse aos seus filhos essa história e por que eles deveriam celebrar desta maneira. E aí, coincidentemente, neste ano de 2022, a Páscoa dos judeus coincide com a Páscoa dos cristãos. Na mesma semana, nós estamos comemorando a Páscoa dos judeus e a Páscoa dos cristãos. Hoje inicia a comemoração da Páscoa dos judeus e para nós cristãos é comemorado a morte, né? É o dia que, segundo a narração bíblica, foi o dia que Jesus foi crucificado, numa sexta-feira santa. E o interessante nós observarmos aqui no dia anterior, na quinta-feira, Jesus comeu a Páscoa, celebrou a Páscoa com os seus discípulos. E para nós cristãos, nós celebramos a Páscoa, iniciamos as comemorações da Páscoa no dia de hoje, comemorando que, pela morte de Cristo, nós estamos morrendo para o pecado. E quando Cristo ressuscita, nós estamos alcançando uma nova vida sem o domínio do pecado sobre nós, sem estarmos escravos do pecado. Para nós, a Páscoa significa a morte do pecado para uma vida em Cristo. E é por isso que eu quero desejar a você uma feliz Páscoa. Eu quero desejar a você uma feliz passagem, porque esta é a significação da palavra Pessar, passar por cima, passagem. Da mesma forma que aconteceu no Egito, em que os primogênitos de todo o Egito foram mortos, porém,
os primogênitos dos hebreus, a morte passou por cima. Houve Pessar. E da mesma forma que os hebreus passaram pelo Mar Vermelho, Pessar, passaram pelo Mar Vermelho, mas eles, os egípcios, eles não conseguiram passar. A morte ficou, o pecado ficou e houve restauração. Da mesma forma, nós podemos comemorar hoje que o pecado não deve ter mais domínio sobre nós. O pecado não deve ter mais ação na nossa vida. Não pode mais nos escravizar, porque agora nós estamos em Cristo. Nós temos vida nova em Cristo. Então, meu irmão, meu amigo, minha irmã, minha amiga, que Deus toque no teu coração e que você tenha uma feliz Páscoa, uma feliz passagem da morte para a vida, da escravidão do pecado para a escravidão em Cristo, a liberdade em Cristo. Escravos de Cristo, libertos do pecado. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida da sua família e tenha uma feliz Páscoa.